Esquece resumo. Pra quem já viu ou ainda vai ver, Fica até o final pra ver o que o filme não diz. no Cine de hoje, setembro 5. Um filme alemão de 2024 concorreu ao Oscar de melhor roteiro original, num Oscar fraquíssimo. Interpretado por Till Feldman, é um filme para muitos conhecido, não há um Oscar fraco, mas que vale a pena você assistir somente porque o Lucine falou para você. Quando Setembro 5 começa, a gente é apresentado para um cenário de uma história verdadeira, uma história onde quem não entende, não conhece, pode pesquisar tranquilamente antes que vai se deparar com uma das maiores barberagens que a gente teve na história, que foi a Alemanha tentando fazer uma Olimpíada, novamente pós Segunda Guerra Mundial, pós aquele Em plena Guerra Fria! aquele bafafá todo que a gente conhece, e nós vamos entrar no mundo da NBC, da transmissão ao vivo, e é a primeira vez que o Olimpíada ia ser transmitida via satélite ao vivo pro mundo. Satellites. E acontece, né, o sequestro de alguns atletas israelenses Pra variar. por parte de alguns palestinos. Pra variar. Novamente, né, desde 68, aquela briga infinita desde que o Estado de Israel foi criado. Por quê? Não é o assunto que vem ao caso desse filme agora. Porém, assim como no Brasil o caso Eloá foi transmitido pela televisão e o sequestrador estava assistindo pela televisão e vendo tudo que o polícia estava fazendo, Bem, lá foi a primeira vez onde a televisão, né, a mídia transmitia as movimentações, os bafafás e o que estava sendo feito para conter aquele sequestro dos atletas. E foi morte, foi uma palhaçada. uma barbeiragem. Uma barbeiragem horrorosa transmitida pela televisão internacional. O que eles não estavam contando, assim como os outros lá também não estavam contando, é que ia rolar um baita de um atentado terrorista no meio do negócio. E esse terrorista, com essa transmissão ao vivo, vai chocar e vai se cruzar. E nós vamos ser introduzidos ao lado de quem? Ao lado de quem estava fazendo transmissão histórica. Que é Os coitados dos jornalistas que não tinham nada a ver com o babado inteiro. Ninguém pediu pra estar ali. Mentira. Todo mundo quer transmitir uma Olimpíada, todos são jornalistas. Porém, acabaram se envolvendo no meio de um salseiro absurdo. Uma coisa que quero me destacar é importante, se você acha que essa transmissão foi massa, que essa gravação foi massa, você não pode xingar que essa gravação nossa tá no Não é canal. massa. Curte o vídeo, comenta, compartilha, segue o canal. Exato. A gente passou de 250 seguidores, estamos a caminho do estrelado. Se coloca no lugar da galera, né? Você transmitindo, era pra transmitir esporte, era pra transmitir recorde olímpico, boxe, atletismo, qualquer coisa que seja. E do Neida tem um puta de um atentado terrorista, Palestina e Israel, que do caralho, mas e aí? Qual que é a decisão? O que nós vamos fazer? Devemos gravar isso, devemos gravar aquilo. O atentado tem um início, meio e fim concreto. E Bem você- concreto, bem concretinho. E não, bem é, sanguento. e não é concretado na parede de ninguém. Sanguinário. Exatamente. Então assistam. Acho que a grande mensagem de Setembro 5, lembrando que isso foi um evento real, né? Esse ataque dos palestinos aos atletas israelenses nas Olimpíadas de 72 aconteceu de verdade, né? Então, pô, um evento de confraternização global, um evento de esporte, celebração do espírito esportivo, e é interrompido por isso. Vai caber a reflexão das decisões que são tomadas, as decisões profissionais de um canal, realmente de um meio de comunicação sério, aparentemente sério, mas que a gente vai conhecer os bastidores e a gente vai ser introduzido a esses bastidores quando está acontecendo nada mais nada menos do que um dos atentados terroristas mais relevantes que a gente tem ali na questão da Guerra Fria. Tudo isso deixa o evento ainda mais interessante, importante, né? Relevante. E bacana é como a gente só aprende na história com erros e com erros crassos, cagadas absurdas. Antes do 11 de setembro, a questão do tráfego aéreo não era tão vigiada, a porta do acesso à cabine do piloto não era fechada, enfim, coisas assim. E aqui a gente tem também um marco, né, na questão de não transmitir operações policiais ao vivo para que os bandidos tenham acesso a tudo que está sendo feito, tudo que está sendo organizado, né, de combate, enfim, de combatividade. E aí, vou gravar? E aí, vou soltar essa imagem? Não vou. E aí entra uma questão moral muito relevante que você precisa julgar. Você, como espectador, é levado ao ponto de julgar se é certo ou errado ou não, mas não tem, porque a história fala por si só. E a história falou naquele momento e as decisões foram tomadas independente de você querer ou não. E essas decisões tiveram as suas consequências. E as consequências foram, né, em relação aos atletas, em relação aos terroristas, em relação àquela empresa, aquela galera que estava trabalhando e tomou decisões muito complexas. Eventos históricos servem para a gente aprender, né, e não repetir erros no futuro. Então, que a gente aprenda, que a gente tenha, né, tomado, levado a lição, aprendido a lição
de que não se transmite, né, a cobertura policial, a tática policial por rede internacional, ainda mais via satélite. Para quem gosta de história, para quem gosta de entender aquele atentado particularmente, que depois vai desencadear naquele bafafazinho, naquela milonguinha que o pessoal vai contar, que se chama Operação Ira de Deus, a partir daquele atentado que terminou muito mal, porque obviamente que depois vai ter que envolver Mossad, obviamente que depois vai ter que envolver Israel, porque assim, ó, foi uma matança fodida naquele momento. Né, foi uma fatalidade, é uma barbeiragem absurda, toda a parte de televisionamento, toda a parte de policial, tudo é um grande absurdo. Assistam Setembro 5 para ter acesso a um filmaço sobre esse evento tão memorável. Sobre Setembro 5 era isso. Pro Viótimo 4 estrelas, um filmaço internacional muito bacana, com um contexto histórico sobre a maior gafe e barbeirada da mídia internacional. Uma barbeiragem incrível por um garoto 3.5, realmente uma barbeiragem que você precisa assistir.